Meus queridos, como estão vocês, amados? Minha família, eu ouvi falar, família, né? Meus amados. Hoje é só, olha só, dia 23 de agosto, olha só, queridos, como é que o tempo está passando voando. E nós estamos aqui mais uma vez com a mensagem do Senhor, 7:16. E aumentei a fonte aqui de 1:20, né? Eu acho que para ver melhor, né? Meus amados, meu nome é João, aqueles que não me conhecem, sejam bem-vindos ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fechamos os mistérios de Deus. As mensagens aqui, amados, inclusive essa de hoje, tá? Vocês sabem, é muito difícil falar tudo. Não tá dando, não dá para falar tudo há muito tempo. Mistériodedeus.com, tá, querido? Lá vocês dão um clique no amor de história de Jesus. E aqui, meus amados, tem 20 anos que o Senhor tem rasgado o coração dele para a gente conhecer ele. Conhecer o reino dele, conhecer a família dele, o pai dele, o Espírito Santo. Muitas coisas celestiais. Amados, está tudo aqui. Tudo aqui, queridos. Se você quiser desenvolver aí um relacionamento com o Senhor, você não precisa passar pelo que está passando, amados. Parece que está um pouco grande essa fonte, né? Vamos colocar um 10. A mensagem de hoje, olha só, de ontem, foi tão linda, né? Jesus mantém os seus olhos fixos em mim. É só o que nós precisamos, queridos, para passar por qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de situação, nós só precisamos de manter os nossos olhos nele. Quando teve um ataque do maligno aqui na minha casa, o Senhor só falou, mantenha o seu foco em mim, eu só ficava em nome de Jesus, em nome de Jesus. E passou o ataque sem nada acontecer comigo. 2 vezes. Só isso você precisa, queridos, em todos os tipos de situações que está passando. Mantenha o seu foco nele. Às vezes não é um ataque, às vezes só circunstâncias acontecendo. E é saber que o Senhor realmente está em todos nós passando. Nós estamos passando tudo isso juntos, né, irmãos? Mas essa intimidade com o Senhor, como eu costumo falar aqui, demora tempo para ser construída. Mas precisa de uma decisão sincera do seu coração em querer seguir essa caminhada com ele, né, querido? Só precisa disso. No mais ele faz, só isso. Confie no Supremo Mestre de Obras para dar um jeito. Eu já comecei corrigindo aqui do Google Tradutor, ele colocou capanga, como é que é? Capataz, coisa desse tipo, quer dizer, isso é uma forma incorreta da tradução, apesar da tradução, já falei muitas vezes, né? O Google Tradutor pega a palavra literalmente e traduz, mas não é isso a intenção da palavra. A intenção da palavra é mestre de obras, que é aquele que é o chefe de todas as obras, de casa, etc, etc. E aqui é o supremo mestre de obras. E aqui nossa irmã fala obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor. E aqui ela fala pela primeira vez a paciência dos nossos filhos está se esgotando. Para aqueles que têm filhos igual eu tive, sim. A paciência dos meus filhos já esgotaram. Se continuar falando realmente piora. Porque aqui os filhos dela também já ouvem, olha aqui o que o filho dela falou. Há 9 anos que espero que o Senhor cumpra as promessas que Ele fez para mim, e em vez disso a minha situação piorou. Talvez minhas orações não importam. Eu acho que isso é a reação do humano, né? Os filhos dela também têm Alzheimer's mesmo, autismo. E assim como também eu acredito que minha filha tem um pouco, ela foi diagnosticada disso, o meu filho também, então, sim, né, história, né, mas realmente, eles esperam, é parte do ser humano, espera, por isso que muitos que começam, muitos que saíram do convívio do Senhor, falaram, esperando o Senhor, ele não veio, eles saíram. Não se preocupe com as suas famílias, porque você mantendo esse foco no Senhor, a sua família está salva, tá, queridos? Ele vai falar um pouco disso aqui. Eu já vi irmãs que são loucas pelo Senhor, preocupadas com a família. Não se preocupe, o Senhor tem sua família e eles vão ser todos salvos por causa de você. Mantenha você seu foco no Senhor. Ela fala que isso é uma coisa dolorosa para casa aqui, porque esta era uma das crianças que estava mais em chamas pelo Senhor.
é esse que agora está tendo dúvida agora do Senhor, porque o Senhor não faz a tudo que ele pede, ele acha que o Senhor não ouve ele mais. Então está aqui uma das crianças dela que mais amava o Senhor e agora por causa desse teste ela está se afastando dessa forma. Mas há boas notícias sobre isso, você vai ver o que é. E ela fala, embora eu pudesse passar o dia inteiro listando os milagres que você realizou em nossa casa, eles ainda estarão livres para ir embora no final do dia. Isso aconteceu comigo. O meu filho ouviu eu pregando sobre o Senhor toda a vida dele. E depois dos últimos 4 anos, a fé dele baixou. Ele virou, eu acredito, um páreo para o inimigo. E agora, já tem 2 semanas, ele foi para a aeronáutica. E olha lá quando ele vai ver ele. Mas o Senhor tem acalmado meu coração que o Senhor tem ele. E ele vai trazer ele um dia. Porque se depender dessa aeronáutica, você nunca mais vê, né? Assim, o ano inteiro você tem uma chance. E olha lá, né? Então o Senhor tem colocado no meu coração para confiar nele. E isso me deu consolo. Não é que não há um certo choro aqui ou ali, né, mas o amor de pai, né? Eu acredito que só o meu também, minha esposa está bem com isso. E minha filha também, mas há aquele amor de aqui e ali, mas o Senhor tem me dado consolo, que sim, o Senhor tem ele, está na mão dele. Então chega um momento que mesmo você falando, aí eles caem naquele momento de, você já falou isso antes, e foi o que aconteceu comigo, né? E não mexeu mais quase ninguém, né? E aí a gente tem que diminuir mais e mais, porque a partir de um certo momento pode causar conflito, ó. Aqueles que pensam, eu tenho que falar de Deus para a minha família, seja o que custar, seja o inferno que custar, chega a briga que custar, porque é assim que está escrito. O Senhor não está nisso, tá, queridos? Ele não está nisso, tá? Só queria passar aqui de passagens, porque há muitos e muitos que causam ferimentos na família, com os amigos, os melhores amigos, porque tem que falar, porque está escrito, etc. E só causa inferno, brigas e etc. Nada de bom. O Senhor não está aí, tá, queridos? Não está. Ela fala que mais eu confio em você mais do que qualquer pessoa nesse mundo seja feita a sua vontade. Aqui está, eu marquei aqui pessoa, um excelente exemplo aqui, a tradução é pessoa, um excelente exemplo aqui, porque o Senhor tem mostrado isso, tá, queridos? E continuando aqui, fica no barco, no live, em outros lugares, vou mostrar para você, o Senhor tem revelado para mim. Aqui você lê isso aqui, eu confio você em mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Você está achando que, para algumas pessoas, que ela está se comparando com as pessoas do mundo. Isso não é verdade. O que ela está falando aqui ela está comparando com qualquer pessoa nesse mundo que venha ajudar ela. Tá? Aqui está o problema das escrituras também, tá, querido? O Senhor tem mostrado que as escrituras são lidas do jeito que você é. E eu vou falar mais e mais sobre isso. O Senhor tem revelado isso para mim, acredito. Tem venho já perguntando há muito tempo por que várias pessoas leem a mesma coisa e todas têm interpretação diferentes. Por quê? E o Senhor tem mostrado para mim que estava na nossa cara o tempo todo, porque isso depende da personalidade da pessoa, depende do caráter da pessoa. Se a pessoa está caindo, está mais do lado de justiça, ela vai ler como justiça. Se a pessoa está mais do lado do amor, ela vai ler como amor. E é isso que o Senhor mostrado para mim. Não há necessariamente uma pessoa certa ou outra errada. Não há. E aqui é onde o maligno anda, né? Que quando você fala do amor, de graça e justiça, não tem o ABC dele. É aqui onde o maligno anda. Então, todos aqueles sermões, todas aquelas mensagens, que eu até falei falsamente no passado, mas todas elas que levam ao Senhor não devem ser censuradas, queridos. Não devem ser censuradas porque elas servem para alguém em algum lugar do mundo. Se certas mensagens de algumas pessoas de justiça, então a pessoa de justiça vai falar mais da lei, mais do mandamento, que o pecado é a morte, você vai ser queimado, não obedeceu ao Senhor, que fica sempre circulando ali a justiça. Então, para esse tipo de pessoa, talvez aí uma mensagem de amor seria bom para essa pessoa. Já para a pessoa que tudo é amor, e também há muitas pessoas que querem amar, não sabem o que é amor. Assim como até aquele imperador que crucificou Jesus, né? Jesus falou, eu sou a verdade. Ele falou, o que é a verdade? Exatamente, se Jesus tivesse falado, eu sou o amor, ele ia falar o que é o amor. Esqueci o nome daquele imperador que crucificou Jesus.
Sim, para as pessoas que pregam amor, sim, uma dosagem da justiça do Senhor vai ser bom para aquela pessoa, porque os dois, então, assim, vão atingir o equilíbrio. Que já, assim, tudo no amor, e vai chegar um tempo que você tem que usar discernimento, que as pessoas matarão as outras pessoas em nome de Deus, no amor de Deus que eles têm para Deus. Olha aqui onde o inimigo anda, queridos. É aqui onde o inimigo anda. E ele usa exatamente a personalidade e o caráter da pessoa para mover e fazer as pessoas fazer as coisas. Já tem mostrado isso para mim, querido. Então, aqui, quando eu vi aqui no inglês, ela é exatamente isso que falou. Eu confio em você mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Alguns podem lembrar que ela está se comparando com o resto dos irmãos e ela se considera melhor. Isso não é o caso aqui. Olha o problema aqui das escrituras, tá, querido? Você vai ver mais aí quando eu falar aqui. E ela fala qualquer outra pessoa, das pessoas que estão vindo para ajudar ela confia em mais no Senhor do que qualquer pessoa que vem para ajudar ela, e não comparando o nível dela de amor com as outras pessoas ou de confiança. Olha o perigo aqui, queridos. E eu acredito que muitos leram isso aqui achando que ela estava se comparando com as outras pessoas, se achando melhor do que as outras pessoas. Olha o perigo aqui, queridos. Aqui está ao vivo e a cores para você as palavras do Senhor. Ao vivo e a cores. É desse jeito que está escrito, a gente vai ler mais sobre isso aqui. O Senhor tem mostrado isso hoje, nisso. E eu sempre peço para ele aqui está. Então, às vezes, a falar a responsabilidade daqueles que conhecem, que têm uma certa intimidade e discernimento, quando eles lerem a palavra do Senhor, falar, mas é isso que o Senhor está revelando? Olhe para um outro ângulo. A gente vai falar mais sobre isso, continue aqui, descendo mais aqui para baixo, então. Ela fala então do mestre de obras, ela tem esse subsonho de mestre de obras. Ela estava nessa propriedade que ela queria construir uma casa para ela, mas tudo era rocha e ela não sabia onde colocar essa casa e ficava procurando. E não sabia onde ia colocar essa rocha. E olha que esse mestre de obras, sim, aqui no inglês o Google Tradutor falou que é capataz, ou coisa desse tipo, não é a tradução correta, é mestre de obras. A tradução sem capataz está correta, você está traduzindo do inglês para o português, mas a intenção da palavra aqui é mestre de obras. Então, ela não sabia onde construir a propriedade dela, porque tudo era cheio de rocha, etc., em todo lugar. Ela foi ao mestre de obras, que realmente era Jesus. O mestre de obras, Jesus, falou, você precisa parar de tentar descobrir como eu e a minha equipe realizaremos o nosso trabalho em relação à sua propriedade, diz o Senhor. Pare de se focalizar nas impossibilidades da rocha e deixa para nós o desafio. Sim, nós temos essa capacidade de limitar o nosso Deus, né, queridos? A gente sempre está colocando o nosso Deus na caixinha. E o Senhor já falou para nós muitas vezes, você pensa pequeno. Dá para eles, querido. O impossível. E deixa ele resolver. É isso que eu vou falar aqui. Ela aqui mesmo fala. Em outras palavras, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão plenamente conscientes dos desafios envolvidos. Quer dizer, o Senhor e os anjos sabem o que tem que fazer, né? Eles sabem. Então, ela aqui falou, construa lá, disse, ela tem um lugar totalmente rochoso, meio caído, mas uma vista extraordinária, mas não tinha onde pôr a casa, porque o terreno é cheio de pedra, etc, etc. E ela falou, eu quero lá. Já que você falou onde quer, eu quero lá. E ficou quieta no canto dela. E agora o mestre de obra, que é o Senhor, falou, sim, agora você entendeu, nós vamos fazer isso, ó. Olha só, que lindo. Agora entregue essa tarefa para mim e para a minha equipe, e eu te prometo que você vai amar. Não pensem em pequeno, queridos. Orem. Quando ora para o mundo. Ora para os perdidos no mundo. É isso que eu faço várias vezes. Pela espada do Espírito eu corto toda a casa do mundo que o maligno está atacando. Sim, em toda a casa. Todas. Não cabe a mim se isso vai ser feito ou não. O Senhor faz isso facilmente. Então não tenham receio das coisas que vocês orem, queridos. Você vai falar mais sobre isso? E depois de um certo tempo, ela achou que eles iam ligar para ela e falar que não tinha jeito de construir lá, etc, etc, etc. O mestre de obra, que é o Senhor, falou, podemos ter 7 dias de acesso ininterrupto à sua propriedade, quer dizer, 7 dias sem parar. Isso nos permitirá fazer o trabalho sólido necessário para terminar o trabalho
Então aqui, é claro, tem uma certa sabedoria, que a gente pensa que alguma coisa vai acontecer em um certo tempo, mas vai demorar mais tempo do que isso, ó. E ela falou, claro, sim, com certeza, tirará férias para não te interromper. E ela fez isso, que ela confiou então no Senhor. Ela fez a oração e confiou no Senhor que um dia vai ser feito. E a minha oração do meu filho um dia vir para morar conosco em nossa casa. E eu acredito no Senhor, sim, isso vai acontecer. O inimigo não vai levar meu filho de casa para ele ficar num canto qualquer lá e passar a vida lá. Não vai! Eu confio no Senhor. Na hora exata ele vai trazer o nosso filho aqui para a nossa casa. E o Senhor tem promessa para a nossa família, assim como tem para a sua. Para cada um é diferente, tá, queridos? Para cada pessoa é diferente. E aí ela foi lá, depois desse tempo, foi lá e ela viu, ela ficou inacreditável do que ela viu. Ela viu uma casa totalmente bonita, com piscina, e a casa era grande e perfeita, a piscina tinha fontes e um paredão que desaguava na piscina, olha só. A piscina foi iluminada com fontes de luz invisíveis, foi muito maior do que eu jamais imaginei. Todo o projeto devia ter me custado milhões, mas foi feito de graça. A quantidade de trabalho realizado foi impossível por apenas 7 dias. Então aqui tal coisa, nós vamos, pedimos ao Senhor uma certa coisa, de repente nós pedimos uma coisa até pequena para o Senhor. E o Senhor, sim, eu vou fazer isso que você pediu e vou juntar muito mais aqui em cima disso, ó. Mas tudo no tempo, certo? Não vai falar sobre aqui? Mestre de obra, então, o Senhor fala, isso é possível porque você confiou em nosso processo, as minhas promessas são verdadeiras. Agora nós também encontramos uma nascente natural e uma piscina superior. Aqui está a água curativa. Elas são como nascente indo para a piscina abaixo. Olha só que lindo. Uma água caindo em cima da piscina, né? Vindo de baixo. Que lindo, lindo, lindo. E ela falou, sinto muito por duvidar. O Senhor fala, Erin, confiem no processo. Ó. Todos nós estamos nesse processo, queridos. Eu tenho construído tudo sobre uma grande base sólida. O que eu não farei por quem me ama e declara o meu nome. O que eu não farei? Eu já usei exemplos sobre aqui, sobre o amor do Senhor. Eu usei até a marca da besta, né? Para levantar, a gente fala marca da besta, né? Os cristãos, tum! Eu falei, aqueles que amam o Senhor não vão ser destruídos para sempre. Ih, mas foi complicado, viu? Mas levando de um ângulo diferente, aqueles que amam o Senhor não vão estar lá, porque o Senhor vai fazer tudo para eles não estarem lá. Esse é um ângulo diferente. Aqueles que conhecem o nosso Deus sabem que Ele não morreu em vão, e todos aqueles que amam o Senhor, e Ele vai falar mais sobre isso, ó, nunca ficarão perdidos. Ângulo diferente. Ele vai falar mais sobre o amor do Senhor, queridos. Não que isso anula as Escrituras, mas há um outro ângulo de como você vê as Escrituras. E isso vai variar muito de quem você realmente é como pessoa, de personalidade e caráter. Como eu acabei de falar aqui. O Senhor fala aqui então, depois você começa a falar com nossa irmã. Erin, eu estou aqui, eu estou com você, não tenha medo, confie em mim. O que era, que é e que há de vir. Eu estou aqui, você acredita em mim? Olha que lindo quando o Senhor fala isso. Eu vou falar mais um pouquinho dessa marca da besta, porque o que o inimigo tem colocado, eu peguei outro profeta falando disso, porque isso causa medo nas pessoas. Medo. Eu até anotei aqui de uma pessoa que ama o Senhor, e ela falava, eu não vou andar com medo, isso está me causando apreensão. Deixa eu ver se eu pego as palavras dela aqui. Eu não sei onde eu anotei, eu vou falar mais sobre isso. Que aquilo está causando medo nessa pessoa, que ela não quer andar com medo, ela confia no Senhor, e ela não vai perder o sono, etc, etc, etc. Então aqui está, eu vou falar mais sobre isso, tá? E é isso exatamente o que o inimigo quer fazer e está fazendo, trazendo esse medo todo para o mundo. É claro, isso ignorando o Senhor, porque o Senhor está em controle de todas as coisas. Não preguem o medo, queridos. Se você é aquele que prega a justiça, porque está escrito, eu vou causar medo no coração de todo mundo, porque assim está escrito. Meus queridos, por favor, não faça isso. O Senhor não está nisso, tá, queridos? O inimigo prega o medo. O Senhor prega o amor e a esperança e a confiança nele, tá, queridos? Tem muito mais o que falar, novamente, isso aqui é intimidade com o Senhor, é conhecer o nosso Jesus Cristo. Ele vai falar mais... Ela fala aqui o que aconteceu com meu filho. Ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar, e quando envelhecerem, nunca se desviarão dele. Sim, eu fiz isso também, Provérbios 26, 6. Eu estou com medo, Senhor, o meu coração está quebrado.
o Senhor vai falar mais sobre isso. Ó. Ela teve um subsonho aqui com o filho mais novo dela, com a filha. E enquanto ela estava tendo a conversa com o Senhor, o filho dela teve esse sonho com a filha, com a irmã dele, ela decidiu colocar aqui. E ela viu aqui, ele falou aqui que ela viu a filha dela se dando bem nesse trabalho que ela vai receber. Ela era definitivamente uma das principais pessoas que eles queriam, esse trabalho que a Erin está orando para que a filha dela receba. O filho dela teve um sonho que ela ia receber, ou estava a receber. O Senhor fala aqui, então, Erin, eu envio sonhos? Sim, eu te envio sonhos para o seu filho mais novo. O problema que ela está tendo em pegar esse emprego é porque ela ainda está nova, né? Mas aqui o Senhor está dando tudo de positivo, porque o Senhor tem os nossos filhos, queridos. O Senhor continua, agora confie no processo em todos os aspectos da sua vida. Eu te prometo que eu vou completar um bom trabalho. Uma construção sólida não é impossível para Deus. Você tem orado e trouxe o seu caso aos tribunais do meu coração. E lá eu tenho te achado digna, ó que é lindo o Senhor. Eu tenho estendido o meu cetro para ouvir os seus apelos, ouvir os seus pensamentos ansiosos e testemunhar as suas lágrimas. A nossa irmã, claro, passou por isso, exatamente como eu e muitos de vocês têm passado pelos nossos filhos. Quando outros teriam desqualificado você, eu te fiz qualificada. Eu te moldei para os meus propósitos, você tem apresentado o seu caso em meu tribunal. Eu vou acalmar a tempestade dos seus pensamentos. Sim, ele deu calma aos meu coração. Eu vou retirar, diz o Senhor, as suas lágrimas para serem úteis como fontes de água viventes. Eu conheço as suas preocupações. Eu conheço as suas lágrimas. Tem dois eu aqui, eu acho que eu dupliquei. Eu tenho propositalmente guardado o seu filho como uma criança para que ele não caísse. Eu não vou falhar em fazer um bom trabalho quando eu curar ele. Aqui está o que me acalmou. Ele deixou o filho dela mais velho que sofre de autismo como criança. Porque ele vai mostrar depois, né, que se ele não fosse, talvez ele teria um caminho muito mais difícil com o Senhor. Então o Senhor fez de propósito esse autismo nele para manter ele dentro da casa da irmã. Olha que lindo é o Senhor. E eu vi eles fazendo isso com meu filho e minha filha, uma situação que eles ficaram em casa até um certo tempo. Oração sincera é aceita por mim. Por favor, conheça o seu Deus. Aqui é o propósito. Assim que eu dei o exemplo da magra da besta, pessoas entrando em contato comigo. Mas está escrito, ó. Mas o que eu estou falando não é quebrando a Escritura, eu estou falando, foi só um ato de misericórdia do Senhor. Todos aqueles, eu não canso de repetir aqueles. É isso. Todos aqueles que amam o Senhor de coração nunca serão destruídos, nunca. Então, obviamente, né, amados? Como o Senhor mesmo falou para a nossa irmã Erin, tem que haver algo mais em tudo isso. Ó. É claro, na situação da magra da besta, quando isso acontecer, a igreja já foi embora, aqueles que amam o Senhor já estão no céu. Então, se a pessoa está aqui porque algo aconteceu, né, querido? Então, daí já começa muita coisa, né? Porque qual foi a dúvida, etc. Há muito escrito nas Escrituras, amados. Mais do que você simplesmente ler os pronomes e verbos que está escrito lá. Então, como você sabe, como o Senhor tem falado, a oração sincera, todo o coração sincero que procura o Senhor falou, eu não sou cruel, eu respondo a todo o coração que chega a mim por sinceridade. Então, todo o coração que chegar ao Senhor, Ele responde. Então, há algo mais do que aquilo que está escrito, é isso? Porque se você pensar de um certo modo, e eu estou falando novamente, eu só dando, isso aqui é o exemplo para mostrar o amor de Deus, tá? Só para mostrar o amor de Deus. Que se uma pessoa que fez alguma coisa para ser totalmente destruída e o coração dela está no Senhor, então o Senhor vai responder àquela pessoa, ela não vai ser destruída para sempre. Então, como o Senhor tem falado várias e várias vezes, Ele falou tão lindamente, então há mais do que lido. Né? Continuando, o Senhor fala aqui, uma oração sincera é aceita por mim e respondida pela minha vontade, pelos meus propósitos, de acordo com o meu tempo. Uma oração levada ao Senhor, queridos, por sinceridade, é sempre respondida de um jeito ou de outro, diz o Senhor, ponto final. Mas aqui vai ser o problema, não vai ser quando a gente quer, ele vai falar isso aqui.
As orações não são botões de controle que sintonizam em um sinal maior para mim. Embora eu ouça cada oração, eu nem sempre concedo as orações da maneira que o homem deseja, apenas da vontade de Deus. Está entendendo aqui, queridos? Se a resposta for não, esse não é porque há uma boa razão que a pessoa que ora não conhece plenamente. Quer dizer, no final do Senhor falar não, vai ter uma coisa boa para isso. Ó. Se a resposta não for cumprida de acordo com a necessidade urgente da oração, é novamente por causa de uma demora divina. Embora possa parecer um não, ela ainda pode permanecer um processo. Não, o Senhor está falando simplesmente, às vezes é um não, mas esse não é para o seu próprio bem. E às vezes é um sim, mas é um sim que não vai ser respondido da maneira que você pensa que é, ou no tempo que você pensa que é. Olha como é lindo o Senhor. Mas ela vai ser respondida de um jeito ou de outro. O Senhor fala aqui, esta é a parte mais difícil. As minhas promessas são verdadeiras. Você acredita nisso, queridos? No entanto, eu te digo para nunca parar de orar. Nunca pare de orar, queridos. Não desista. Isso ocorre porque ou exige uma resposta natural, é visível, chegando, ou existe uma resposta eterna, invisível. Ou seja, está chegando uma resposta de um jeito ou de outro, no tempo que é bom para você, que o Senhor tenha, claro, declarado para ele, é no tempo dele, na hora dele, mas a hora dele, o tempo dele, ele vai te dizer quando é bom para você, queridos. É isso. Porque só ele sabe. Depois, ele falando mais de oração, há uma oração realizada rapidamente, pois eu concedo um grande sim. Sim, sim. Esta é uma resposta visível às orações dos santos com a ajuda da divina dos santos terrenos, dos anjos celestiais e do dedo de Deus. É claro, há certos sim que o Senhor responde imediatamente. E o Senhor fala aqui, alguns sims são imediatos e outros parecem atrasados, mas eles ainda são sim. Com o seu filho mais velho, eu tenho dito não a ele, mas não do que sim, porque as suas orações têm muitos elementos e condições. Olha isso que ele vai falar. Entre os jovens, muito poucos têm simplicidade de pensamento. As coisas têm condições. Seria como esculpir uma piscina em rocha sólida. Eles têm a expectativa e querem um Deus de micro-ondas. Eles querem um gênio na garrafa. Então ele está falando que para os jovens, pai, eu quero que, por favor, faz isso, mas o senhor faz isso desse jeito e daquela forma, e pai, desse jeito que o senhor faz isso aqui, quer dizer, e que nem o senhor falou, né, esculpindo uma piscina numa rocha, você não, e ele vai falar isso aqui, você não dá lugar para Deus mover. Ele falou, tipo um Deus micro-ondas. O que é micro-ondas? Você faz seu prato, você põe sua comida no prato, do jeitinho que você quer, do jeito que você quer, você põe no micro-ondas, pum, esquenta. Né? Então você fala para Deus, ó pai, por favor, faz isso para mim, nessa hora, nesse formato, desse jeito aqui, não desse jeito aqui, mas põe desse jeito aqui, e desse jeito eu quero que você faça, etc. E você passa essa oração. E aí, é claro, vai vir com muitos não, né? Como ele falou aqui, há mais não do que sim, porque há muitas restrições que o Senhor não pode fazer para o seu próprio bem. O Senhor fala que isso é por causa de excesso de pensamento, é por isso que encontrar salvação, sinais, maravilhas e milagres é difícil no sonho americano. Aqui foi o que eu fiz a tradução aqui também, correta no Google. Aqui ele quer dizer sonho americano, que há uma coisa que quando você fala, qual que é o sonho americano? Ah, é ter uma casa, é ter uma piscina nessa casa, é ter um carro. É bem famoso aqui, tá, queridos? American Dream, eles falam aqui, é bem famoso esse sonho americano, sabe? Eu acredito que no Brasil tem um sonho, não é assim um provérbio, sonho brasileiro, sonho, seja o que for aqui, existe isso. Mas eu cheguei para um amigo meu e falei, o que é sonho americano que eu escuto tanto? Na época quando eu cheguei, que é 40 atrás. Ele falou isso para mim. E é por isso que é difícil, porque, pai, eu quero sim, eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu quero isso, mas faz desse jeito, me dá um emprego bom, ganha tanto isso. Não quero esse tipo de carro, não. Me dá esse tipo de carro. Quer dizer, não você quer ser um carro, agora você está falando para o Senhor, você quer o tipo de carro, o ano do carro, etc, etc. Está entendendo a dificuldade? Por causa da complexidade da oração, é muito complexo a sua oração. Tipo assim, pai, dá saúde para meu filho, mas, pai, quando o senhor der saúde, aumenta os músculos dele e tal, tira isso dele, aproveita e tira essa outra coisa que ele tem, sabe como é que é, irmão? Em vez de simplesmente falar, pai, meu filho precisa de saúde. E deixar o senhor trabalhar nisso, até o ponto que ele quiser. Esse aqui, sim, ele falou principalmente os jovens
tem esse problema aqui, né? Esse tipo de condição. O Senhor fala aqui, a minha voz fica mais fácil de ouvir e entender quando eu sou tão importante quanto a água vivente, entendeu? Eu estou restrito aqui. Olha só, ninguém pensa dessa forma, né? O Senhor obedece o que você ora, queridos. E é claro, se você é pai, eu queria que o Senhor desse um emprego para o meu filho. Sim, pai, o emprego eu queria que ele ganhasse tanto, eu queria que esse emprego fosse perto de casa. Sim, pai, para ele ir para o emprego, dá um carro para ele também. Dá esse tipo de carro porque gasta menos gasolina, ele demora menos tempo para o trabalho. E se possível, pai, que ele possa mover aqui perto da minha... Você está entendendo, queridos? Está vendo aqui o que o Senhor está falando? Então, essa oração que simplesmente você fala, pai, meu filho precisa de emprego, ajuda ele. Agora se tornou uma página e você está restringindo o Senhor a fazer tudo isso, queridos. É claro, você vai receber mais não para o seu próprio bem. Você vai receber esses não, porque há certas coisas que sim, tem que ser não. Né? A gente está aprendendo certas coisas, mas é para o nosso próprio bem, ele fala isso, queridos. Não porque ele tem aquela vontade danada, aquele amor danado de falar não para você e depois disso ele dá uma boa risada. Está falando sério? É para o seu próprio bem, ele fala não várias vezes. Nós simplesmente não estamos deixando o Senhor trabalhar em nossas vidas. E na vida dos meus familiares e dos amigos. Vocês estão entendendo o ponto aqui? É muito claro, né? Muito claro. E o Senhor não vai chegar, ele, o Espírito dele, você não vai chegar forçando nada e você quebrando a casa, abrindo a geladeira, não vai fazer nada disso, queridos. O Senhor, o Espírito dele, o Pai dele, são gentis. São gentis, amados. Não vai forçar nada em você, não. A não ser que é para o seu próprio bem. Ele mostra essas coisas. Como ele falou, às vezes você está no caminho, você está do caminho, a mesma coisa que ele puxar a orelha, né? Ele puxa a orelha, nossas crianças trazem para o caminho. Mas isso depende da situação, de muitas coisas, não é tão necessariamente uma oração. É uma oração. Pede ao Senhor e deixa ele fazer as coisas. A nossa irmã fala, tu és Deus, Senhor. Você não tem restrições, exceto a verdade. Ele é a verdade. Não é que ele segue a verdade. Não é que parece estar escrito aqui. Mas... ele segue a verdade. Ele segue... Não é isso, amados. Não é que ele segue o amor. Ele é o amor. Ele é a verdade. Essas palavras existem por causa dele. Está entendendo, queridos? Como você lê através das palavras. Continuando, você estende na verdade. Aqui, esse stand eu fiz uma outra tradução. Você fica na verdade. Desculpa, deixa eu arrumar aqui rápido. Cure os nossos jovens, Senhor. Cure a nossa terra. Aqui está a boa oração. Não que você, às vezes você fala, meu filho tem isso, ó pai, olha isso, porque isso dá sinal, isso. Não é isso, não, mas você sabe o que eu estou falando, né? Quando chega um ponto de restringir o Senhor a trabalhar. O Senhor assim fala, eu estou com você e sua família, e adicionando aqui, com seus amigos, tá? Eu tive de falar isso para uma irmã há pouco tempo atrás, ela falou, nossa, eu estou preocupado com a minha família, tá? Eles não vão ser salvos, porque eles não estão obedecendo ao Senhor, estão tendo problema, isso e aquilo outro. E o Senhor tem falado claramente, até mesmo para o Rafael, ele falou, você, por causa desse sentimento que você tem dentro de você pelo Senhor, esse sentimento de amor, sabe aquele frio que você tem, esse amor que você tem pelo Senhor, que é autêntico, é por esse tipo de amor que você tem por Ele. Você está salvo, ele falou. Sua família está salva, os seus filhos estão salvos, falou em detalhe, eu acho, o Senhor para você. Os seus amigos estão salvos, os filhos dos seus amigos estão salvos. E Rafael falou assim, o animal de estimação que você ora, eles também estão salvos. Eu acho isso, tá, queridos? Se você acredita que esse Deus que é da Bíblia é o mesmo Deus que fala com a nossa irmã Aninha, facilmente eu mostro isso para vocês, das palavras dele. O Senhor diz aqui, eu estou com você e sua família, eu estou com seus amigos do site, o site dela chama Ninho, e é claro, nós também somos o mesmo site, o mesmo barco, os mistérios de Deus. Né? É tudo uma família só, queridos. Né? Que aqueles que fizeram inscrições ao site dela, o Senhor está falando para essas pessoas, por favor, queridos, olhem além do que está escrito, ó. Por favor. Né? Porque todos que estão inscritos no site dela, que o Senhor está falando, eu estou com seus amigos, por favor, queridos. É uma família,
tanto para os mistérios de Deus, como para vários outros canais que estão conectados na mesma família aqui com o Senhor. Ele está com todos, queridos. Amigos, familiares. O Senhor fala, não se preocupe, eu estou prestes a fazer o impossível por você. Glória a Deus. O Deus do impossível tem falado isso. Glória a Deus, aleluia, Pai. Agradecemos essa mensagem. Continue a mostrar para nós, Pai, o teu amor, a tua intimidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos revelado, a saber, meu Senhor, a saber a ler as tuas palavras e ver nos teus olhos o que foi escrito, Senhor, não nos nossos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela essa mensagem, que caia no teu propósito e teus propósitos somente para todos os corações da terra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, no amor do nosso Deus, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.